Qualquer pessoa que derramar sangue humano terá seu sangue derramado pelas mãos de seres humanos. Pois Deus fez os seres humanos conforme a sua imagem, refletindo sua natureza. Vocês estão aqui para dar fruto, reproduzir-se, disseminar a vida pela terra, para viver plenamente. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Olá, doidos, e obrigado por estarem connosco. Hum, Imaginemos o fim do mundo. E não de uma forma abstrata ou, sei lá, num filme de ficção científica, mas de forma literal mesmo. Literal, sim. Exato. As águas de um dilúvio global acabam de recuar, a porta de uma arca abre-se e os sobreviventes pisam uma terra que é, essencialmente, um imenso cemitério coberto de lama. Um cenário desolador. Completamente. Tudo o que existia antes, as cidades, os monumentos, as memórias coletivas, a arte, foi tudo completamente varrido. Estamos perante o derradeiro recomeço. Uma folha em branco absoluta. Uma folha em branco absoluta, nem mais. E no meio desse silêncio ensurdecedor, qual é a primeira grande regra que é estabelecida? Não é uma instrução sobre como plantar trigo para não morrerem à fome. Pois não. Nem é um manual de arquitetura para construírem novos abrigos. A primeira grande diretriz é uma lei estrita sobre o homicídio. Exatamente. E o nosso objetivo com esta análise aprofundada de hoje é precisamente dissecar o porquê disto. O que é que leva o texto de Gênesis 9, versículos 6 e 7, a colocar a proteção da vida como o pilar absoluto desta nova humanidade? É que é um cenário que carrega um peso psicológico tremendo, não é? E a resposta a essa questão muda completamente a forma como olhamos para a ética. Porque, quando levas essa passagem hoje, pode parecer apenas um código penal muito antigo. Sim, é aquele clássico não matarás e se te matares haverá consequências. Lá está. Mas não estamos perante um simples regulamento cívico para evitar o caos. O que temos aqui é a fundação teológica que sustenta toda a bioética, todo o valor da vida humana. Certo. E para percebermos o porquê, nós não podemos simplesmente ler o texto de forma isolada. Precisamos de recuar um pouco e perceber como é que o mundo funcionava antes das águas cobrirem a Terra. Claro, o contexto anterior. Exato. Qual era o modelo de justiça que falhou de forma tão catastrófica? Mas espera aí, antes do dilúvio, quer dizer, havia sequer um sistema de justiça formal? Porque a ideia que nós temos da história de Caim e Abel é que as coisas eram muito mais diretas entre Deus e o ser humano? E essa é a chave de tudo. Antes do dilúvio, Deus reservou inteiramente para si a administração direta da justiça. E a aplicação de penas capitais também. Portanto, não havia tribunais humanos. Zero. Quando Caim comete o primeiro homicídio da história, o que é que Deus faz? Em vez de ordenar aos outros seres humanos que punam Caim, Deus coloca-lhe uma marca, um sinal de proteção. Para garantir que ninguém o matava por vingança, pois. Precisamente, a justiça estava exclusivamente nas mãos do Criador. Nenhuma instituição humana ou tribunal civil tinha um mandato para policiar a violência extrema com consequências extremas. E percebo que a intenção original fosse evitar uma espiral de vingança sangrenta, com quem diz, deixem o julgamento para mim. Fazia todo o sentido em teoria. Fazia, mas na prática isso acabou por ter consequências desastrosas. Lameque, algumas gerações depois de Caim, já andava a compor poemas a gabar-se de ter matado um homem só por o ter ferido e um jovem só por o ter pisado. Exato. O resultado prático dessa reserva divina de justiça foi a criação de uma impunidade estrutural. Como não havia consequências civis imediatas administradas pelos próprios homens, a violência escalou, Claro, sem força legal humana, as pessoas faziam o que queriam. até se tornar incontrolável. Foi uma violência endémica, tão profunda e corrompida, que acabou por ditar o fim daquele mundo antigo. E é por isso que Gênesis 9 representa uma mudança tão drástica. Um ponto de viragem. Sim, e recorrendo aos apontamentos e comentários de John Wesley sobre este texto, notamos que no mundo pós-diluviano, Deus faz algo inédito. Delega a administração da justiça à própria humanidade. Aos chefes de família primeiro, não é? E isso, o que mais tarde evoluiria para as autoridades civis e o Estado de Direito. Certo. Vamos dissecar isto porque é aqui que eu tenho de intervir.
A lógica parece estar completamente invertida. Como assim? Pensemos nisto. Deus acaba de destruir o mundo inteiro exatamente porque a violência humana se tornou insuportável. Sim, E qual é o primeiro passo no recomeço? É entregar nas mãos desses mesmos humanos, que acabaram de provar ser uma espécie altamente volátil, a responsabilidade de gerir e policiar a violência. parece um contrassenso. É como entregar a gestão de um banco a uma equipa de gestores que, sei lá, acabou de o levar à falência na semana passada. Não é um risco absurdo? Do nosso ponto de vista pragmático, parece um risco colossal. Como é que nós podemos confiar a administração da justiça a seres caídos? Mas o texto bíblico não opera na base do cinismo, Opera na base de quê, então? da vocação. A decisão de delegar a justiça civil não é uma desistência divina, mas sim uma demonstração impressionante de confiança naquilo que o ser humano foi criado para ser. Ah, ok. Deus está a afirmar que o ser humano, apesar de toda a sua propensão para o erro, tem a capacidade e o dever solene de guardar e proteger a imagem do seu Criador na Terra. O tribunal, a lei civil, não são vistos aqui como um fardo burocrático. São uma responsabilidade sagrada. Exatamente isso. O que nos empurra para o centro absoluto deste nosso mergulho no texto. Se nós recebemos esta enorme e perigosa responsabilidade de decidir sobre a vida, de policiar quem derrama sangue, qual é a métrica? A métrica, pois, Qual é o padrão que torna a vida humana intocável? Porque proibir o homicídio não pode ser apenas uma conveniência para que os vizinhos não se aniquilem uns aos outros antes do fim de semana. Onde está o tal fundamento de que falamos no início? o fundamento está no versículo 6, e ele não é minimamente utilitário. O texto diz, pois Deus fez os seres humanos conforme a sua imagem. A imagem de Deus. Sim, e para entendermos a gravidade disto, nós temos de olhar para a palavra hebraica usada aqui, que é tselam. Tselam. E o que é que Tselam significa na sua mecânica original? A raiz da palavra está associada à ideia de uma sombra projetada, mas no mundo antigo tinha um uso técnico muito específico. Designava uma representação concreta, tipo uma estátua ou imagem física, que portava a semelhança de um original. Tipo as estátuas dos imperadores? Lá está. Pensemos nos imperadores, os reis da antiguidade. O soberano não podia estar fisicamente presente em todas as províncias do seu vasto império. Então o que é que ele fazia? Mandava esculpir estátuas com a sua imagem, os seus tselam. E colocava-as nas praças. Exato. Nas praças dessas cidades distantes, aquela estátua representava a autoridade e a presença do rei. Ou seja, se alguém decidisse atirar pedras à estátua na praça principal, não estava apenas a partir um pedaço de mármore. Nem pensar. Estava a cometer um ato de traição contra o próprio imperador. Exatamente isso. O crime era contra o soberano que a estátua representava. Quando o Gênesis afirma que o ser humano é o tselem de Deus, está a democratizar e a elevar essa ideia de forma radical. Cada pessoa é estátua. Cada pessoa, independentemente do seu estatuto, riqueza ou força, é a representação viva e autorizada do Rei Supremo no mundo. Portanto, a vida humana não tem valor por ser útil à sociedade ou porque a pessoa é, sei lá, muito produtiva ou inteligente. O argumento é puramente ontológico. Ontológico, sim, tem a ver com a essência do ser. A vida vale simplesmente porque carrega a marca irremovível do Criador. Tira-se a vida a um homem, ataca-se a imagem de Deus. Isso faz-me pensar na analogia de um grande museu de arte. Se alguém entrar numa galeria e rasgar à meio uma pintura de um mestre lendário, qual é realmente o crime ali? Boa pergunta. Se nós fôssemos avaliar friamente, materialmente, a tela e as tintas secas valem uns meros euros. O material não tem valor quase nenhum. Nenhum mesmo. O verdadeiro crime, aquilo que causa repulsa e que destrói valor incalculável, é o ataque ao gênio do artista. É o insulto à intenção e à expressão do criador da obra. É a autoria que torna aquela tela sagrada, não o algodão de que ela é feita. Grande analogia. O simples facto de nós podermos ter este nível de discussão faz com que esta nossa análise pareça a aula mais estimulante de uma escola bíblica. A analogia da pintura ilustra perfeitamente a profundidade da questão. E o mais surpreendente é que o próprio texto de Gênesis 9 não se limita a dar-nos este princípio de forma linear. Ele reflete a sua importância através da sua própria arquitetura literária. Como assim, arquitetura literária? Utilizando um mecanismo que os estudiosos chamam de quiasmo hebraico no versículo 6. Quiasmo hebraico. Confesso que isso soa bastante académico. Pode explicar o que é isso na prática, para que nós possamos visualizar? Como é que isto funciona? Claro. Um quiasmo é uma técnica poética muito antiga que funciona essencialmente
como um espelho de palavras. Em vez de escrever uma ideia do ponto A para o ponto B, o autor estrutura a frase no formato A, B, B, A. Ah, de trás para a frente. Mais ou menos. A primeira parte reflete-se na última e a segunda reflete-se na terceira. No hebraico original deste versículo, a estrutura é simétrica. Seria algo como aquele que derrama, que é o ponto A, o sangue do homem, o ponto B, Certo. pelo homem o seu sangue, outra vez o ponto B, será derramado de volta ao ponto A. Uau, as ideias dobram-se literalmente sobre si mesmas no meio da frase. Sim, e não é um mero efeito poético. O que a poesia faz aqui é espelhar mecanicamente o conceito de justiça que está a ser ensinado. O texto reflete na linguagem o princípio moral. A consequência reflete exatamente a ação. O que é feito ao portador da imagem reverte de forma espelhada sobre o autor da ação. É o princípio da retribuição justa embutido na própria gramântica. Há uma harmonia incrível entre a lei de Deus e a forma estética como ela nos é entregue. É fascinante, mas isso leva-nos a um problema prático gigante. E acho que quem nos ouve também já deve ter pensado nisto. Qual é o problema? A teoria do espelho e da obra de arte é belíssima. Mas nós olhamos à nossa volta, ligamos os noticiários ou até olhamos para as nossas próprias atitudes e vemos um mundo mergulhado em falhas, em egoísmo, crueldade. Pois é? Se a imagem é assim tão valiosa, como é que nós lidamos com o facto de essa tela parecer quase sempre completamente vandalizada e desfigurada? O que é, na prática, ser a imagem de Deus quando a humanidade parece estar no seu pior? Essa é, sem dúvida, a tensão mais difícil da existência humana. A imagem de Deus não é sobre termos dois braços e duas pernas que se pareçam com o Criador, até porque Deus não tem corpo físico. Claro. Para entendermos o que resta dessa imagem numa humanidade desfigurada, podemos recorrer às análises profundas da autora Ellen G. White. No seu livro Patriarcas e Profetas, ela aborda esta questão definindo que fomos criados com harmonia de caráter. Harmonia de caráter. Deixa-me ver se percebo. Isso significa que, no início, tudo em nós estava no sítio certo. A nossa razão controlava as nossas emoções, e não o contrário. É isso? Essencialmente, sim. Ela detalha que ser feito à imagem divina significa ter a capacidade inata de compreender coisas divinas e morais. Significa ter afeições puras e, de forma muito prática, significa a nossa razão e consciência governarem os nossos instintos mais básicos. Ou seja, nós não somos animais. Exato. O animal age por puro instinto de sobrevivência ou medo. O ser humano, à imagem de Deus, tem a capacidade moral de parar e escolher o que é justo. Agora a tragédia é que a queda e a história da desobediência humana estilhaçaram esta harmonia. A razão foi frequentemente subjugada pelos apetites e pela sede de poder. Mas então perdemos a imagem. Se a harmonia se quebrou, nós deixamos de ser essa representação valiosa. Não perdemos, e esse é o ponto mais crítico da lei de Gênesis 9. A tela sofreu danos terríveis, mas a imagem não foi apagada. O que permanece em cada ser humano é um resíduo divino. Um resíduo? Sim. E o que é esse resíduo hoje? É a nossa capacidade de sentir culpa, a nossa busca desesperada por justiça, os nossos momentos de compaixão altruísta. É essa fagulha inviolável, por mais ténue que pareça numa pessoa, que sustenta a lei. Aqui é que as coisas ficam realmente interessantes. Porque o que isso nos exige é brutal. Significa que, mesmo quando estamos perante a pior versão da humanidade, sei lá, a pessoa que nos engana, o criminoso, o inimigo, o valor ontológico dela não desapareceu com o seu mau comportamento. De todo. Nós somos obrigados a olhar para essa pessoa e a reconhecer que ali, debaixo de toda aquela sujidade e caos moral, existe uma tela original pintada pelo mestre. Proteger a vida torna-se um ato de resistência contra o cinismo de acharmos que certas pessoas já não valem nada. Perfeito. É exatamente essa mudança de perspectiva que muda tudo. E a mesma autora que referimos na sua obra O Desejado de Todas as Nações liga isto diretamente ao grande plano de salvação. De que forma? Ela explica que a própria vinda de Cristo ao mundo tem como estrutura mecânica e finalidade última restaurar essa imagem que o mal desfigurou. O propósito de tudo é devolver à humanidade a semelhança moral do Criador que se perdeu. É fascinante pensar nisso dessa forma. Por isso, quando Gênesis 9 ordena que protejamos a vida, não nos está apenas a pedir para mantermos a ordem cívica, está a convocar-nos para participarmos na lei da redenção. Ou seja, nós não guardamos a vida apenas porque derramar sangue é sujo ou ilegal. Guardamos a vida porque ela é o espaço físico onde a graça de Deus tem a oportunidade de atuar. É o espaço do trabalho,
Sim. Se nós destruímos a tela, o restaurador já não tem onde trabalhar. É de uma profundidade tremenda. Mas até este ponto da nossa conversa, nós temos estado focados na defesa, na trincheira, no não fazer. Exato. Não matar, não destruir. Não vandalizar a obra. Contudo, a ética bíblica ficaria muito coxa se fosse apenas uma enorme lista de restrições. Como é que nós passamos do não fazer o mal para o propósito afirmativo de existirmos? E é maravilhoso que o texto não fique calado depois dessa proibição. O versículo 7 entra com uma força afirmativa vibrante. O texto diz: "Quanto a vós, sede férteis e multiplicai-vos, espalhai-vos pela terra e prosperai nela." O que muitas vezes se lê apenas como reprodução biológica. Sim, muitas vezes lemos isto como um mero apêndice biológico, um tipo de "pronto, agora vão lá e tenham muitos filhos." Mas não é isso. O versículo 7 é o reverso intrínseco do versículo 6. Uma lei não faz sentido sem a outra. A proibição exige a vocação. Sem dúvida. O guardar a vida, o não matar, é apenas metade da equação. E é uma ação negativa de abstenção. Mas o caráter de Deus é expansivo, criativo e abundante. Viver plenamente é o mandato positivo. E como é que isso se aplica? Para ilustrar a mecânica disto, voltemos a John Wesley, que faz uma leitura lindíssima e muito visual deste mandato para o florescimento. Ele diz que a bênção de povoar e multiplicar faria com que a corrente da raça humana corresse paralela ao fluxo do tempo. A corrente da raça humana a correr paralela ao fluxo do tempo. Mas o que é que isso quer dizer na prática da vida? Está a falar de nós deixarmos descendência e nada mais? É muito mais vasto do que a simples reprodução biológica. A corrente da humanidade a correr com o tempo significa a criação de um legado geracional. Um legado. Significa que uma civilização saudável, aos olhos da narrativa bíblica, não é apenas uma que tem tribunais severos para punir o homicídio e manter a paz nas ruas. Não chega a policiar. Uma civilização que cumpre o versículo 7 é aquela que ativamente constrói escolas, que compõe sinfonias, que procura curas para doenças, que cria infraestruturas de solidariedade. É uma sociedade que cultiva as condições para que as gerações futuras possam prosperar, expandir-se. É a diferença entre o 6 e o 7. Sobreviver é o versículo 6, florescer é o versículo 7. Isso sacode por completo a nossa zona de conforto. A ausência de dano deixou de ser um troféu ético. Eu não posso simplesmente chegar ao fim do dia, sentar-me no sofá e pensar: bem, hoje não matei ninguém, não roubei nada, cumpri o meu dever moral. Pois não chega. Não é suficiente. Nós temos uma vocação vibrante e afirmativa de gerar o bem, de construir relações significativas, de restaurar o tecido social onde ele está rasgado, de fazer com que a nossa vizinhança seja um lugar onde a vida consegue efetivamente florescer. É o convite mais desafiador que o texto nos deixa. Se nós recapitularmos o caminho denso que percorremos hoje, tudo se encaixa. Partimos de um mundo varrido pela sua própria incapacidade de gerir a violência. Certo? Deparámos-nos com a coragem divina de delegar a justiça a quem sobreviveu, baseando essa justiça no facto assombroso de que cada pessoa carrega o Tselem Elohim, a própria imagem de Deus. O tal valor ontológico irremovível. Percebemos que, mesmo danificada pela queda, essa imagem exige proteção absoluta porque é nela que a redenção vai atuar. E culminamos no mandato de que proteger não chega. Nós temos de cultivar, criar, florescer e espalhar essa vida através dos séculos. O que nos empurra, de forma inevitável, para o nosso próprio espelho. Como é que nós, no nosso dia-a-dia comum, temos tratado tudo aquilo que carrega esta assinatura intocável do Mestre? Pensemos nisto de forma prática. No trânsito, quando aquele condutor se atravessa à nossa frente e a paciência evapora. No escritório, com aquele colega que parece viver para nos complicar o trabalho. E aí que se testa. Ou até debaixo do nosso próprio teto, não é? Com a nossa família que, sejamos honestos, é quem recebe, muitas vezes, as nossas palavras mais afiadas e menos filtradas. Quando olhamos para eles, nós conseguimos parar por um segundo e vislumbrar o Tselem Elohim, o resíduo do divino que merece reverência. É o grande desafio. E quanto a nós próprios, estamos a assumir o papel de construtores da civilização, de pessoas que disseminam prosperidade e paz por onde passam, ou nós limitamos-nos a sobreviver num estado de pura inércia, à espera que a vida acabe sem fazermos muitos estragos? A vida que respiramos não é um subproduto ao caso físico. Ela é um depósito sagrado.
Não nos pertence a nós, nem pertence aos caprichos do Estado, pertence ao autor da vida. É uma reflexão que nos desarma completamente. E para terminar, deixo um pensamento final alicerçado na tal imagem da corrente da humanidade que corre ao longo do tempo. Diz lá. Se cada geração que nasce é uma camada fresca e nova da imagem divina a expandir-se na história da Terra, isso significa que as nossas ações diárias ecoam muito para além do nosso tempo de vida. Sem dúvida. A forma como esperimos proteger ou ignorar o valor dos outros hoje molda irremediavelmente as condições do mundo de amanhã. Nas interações mais banais, naquelas em que ninguém parece estar a ver, nós estamos sempre a fazer uma de duas coisas. Ou somos restauradores ativos da obra de Deus, ou somos meros espectadores complacentes perante a sua fratura. Uma escolha diária. Exato. Que tipo de eco estamos nós a preparar para as gerações que ainda vão herdar este mundo? É esta provocação profunda que nós entregamos à consciência e ao coração de quem os ouve.